Então vamos lá, vamos falar da Bíblia e a doutrina espírita, e nós estamos fazendo um estudo para podermos entender um pouco da Bíblia, não fazendo uma leitura literal, mas pegando exemplos para podermos entender. Nós estamos vivendo uma fase de imensa reformulação dos textos bíblicos. Vamos ver que a palavra de Deus, ela vem sendo alterada, modificada e muitas vezes arranjada de acordo com os interesses dos homens. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Vamos ver essa frase. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Nós temos aí uma síntese admirável do princípio da reencarnação, de pleno acordo com a doutrina espírita. Morto o homem, não fica enterrado, mas ressuscita no corpo espiritual, como ensina o apóstolo Paulo. Ressuscitado, espera no mundo espiritual o momento de voltar à vida terrena, a fim de prosseguir no seu desenvolvimento. Então, todas as alterações, como se vê, caem fragorosamente diante dos estudos críticos da Bíblia, que revelam o verdadeiro sentido dos textos desfigurantes. E cada alteração corrigida, ela mostra que os textos originais confirmam os princípios da doutrina espírita. Estamos vivendo uma fase de intensa reformulação dos textos bíblicos. A palavra de Deus vem sendo alterada, modificada e muitas vezes arranjada de acordo com os interesses dos homens. Nós vamos ver a expressão dons espirituais como a expressão Espírito Santo. Não aparece nos textos bíblicos originais. Os termos da Vulgata Latina, Spiritum Bonum, corresponde exatamente aos 12 originais gregos. A Vulgata não fala absolutamente em Espírito e Espírito Santo. Isso no tocante ao Novo Testamento, pois no Velho Testamento só se fala em Espírito e Espírito de Deus. Quanto aos dons espirituais, a situação é a mesma. Essa expressão aparece apenas nos textos paulinos, com a palavra grega charismata, que significa literalmente mediunidade, ou seja, a graça de ser intermediário entre os espíritos e os homens. O apóstolo Pedro
conta-nos a mesma coisa. E a propósito de João, é sua advertência para nós examinarmos. Se os Espíritos são de Deus, lembra que Paulo adverte que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema contra Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3. A mediunidade era usada entre os judeus e entre os cristãos primitivos. Segundo a concepção dos tempos apostólicos, os espíritos podiam ser bons ou maus, muito evoluídos ou inferiores e atrasados. Isso explica as advertências apostólicas, pois lá nas assembleias cristãs manifestavam-se também os maus espíritos, amaldiçoando o Cristo para defenderem o judaísmo, que era o judaísmo ortodoxo, ou mesmo para defenderem as religiões politeístas, que também usavam a mediunidade. Vemos assim como são inúteis os ataques ao espiritismo ou à doutrina espírita em nome da Bíblia, que é um livro mediúnico. É como os espiritistas e a doutrina espírita nada têm a temer da Bíblia. É preciso apenas mostrar a verdade sobre a Bíblia. Separar o que nela há de humano e divino. Não aceitá-la de olhos fechados, dogmaticamente, como a palavra de Deus, o que é simples absurdos proveniente de épocas de fanatismo. A Bíblia é muito valiosa para os espíritas estudiosos, porque é o maior e mais vigoroso testemunho da verdade espírita na antiguidade. Os profetas, eles eram chamados pneumáticos. Na expressão grega do texto, que quer dizer cheios de espírito. Havia dois tipos de espíritos: os de Deus, que eram bons, desculpe o barulho, e os do mundo, que eram maus. Então, a respeito das comunicações, Paulo ele é incisivo, onde ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, reunindo os pneumáticos à mesa, em ordem, não se devia permitir o tumulto. A concepção bíblica de Deus é alegórica, como nós já afirmamos inúmeras vezes. O livro dos Espíritos ensina isso desde as suas primeiras páginas. A própria Bíblia, ela proíbe que façamos imagens de Deus,
pois estas imagens, elas são perecíveis. Quando elas morrem, Deus pode morrer na alma desolada dos cristãos. Então, se quisermos evitar a morte de Deus na nossa consciência humana, devemos evitar o literalismo bíblico e a idolatria. Uma imagem mental de Deus é também um ídolo perecível. E quem a cultua não é menos idólatra que os adoradores de imagens materiais. Então, a concepção espírita de Deus, ela está acima dessas controvérsias teológicas. O Deus espírita não é um ídolo, mas aquela realidade que, como dizia René Descartes, ela está na consciência do homem, como a marca do artista está na sua obra. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é a obra básica da doutrina espírita, essa ideia ela se traduz num esforço profundo de renovação pessoal e também social, afirmando os espíritos que a função da doutrina é renovar o mundo para aproximá-los das leis de Deus, cujo centro de gravitação é a lei da justiça, amor e caridade, estudada num capítulo especial. Aproveitamos e vamos ter a oportunidade de ler o capítulo 3 do Livro dos Espíritos e meditar sobre as palavras de Jesus na proclamação de Nazaré. O cristianismo é o foco central de um processo histórico que vem do judaísmo e se desenvolve na doutrina espírita, segundo a promessa de Jesus no Evangelho de João. Então, a finalidade da doutrina espírita é estabelecer na terra o ano agradável ao Senhor, com a substituição do egoísmo e da ambição do homem velho pelo amor e a fraternidade do homem novo. Que o novo ano nos ajude nessa renovação cristã. Nós vamos seguir no próximo vídeo, explicar um pouquinho da Gênese à luz dos princípios espíritas, que podemos ver lá no livros como A Caminho da Luz, o próprio sermão profético de Jesus, em que eu estou fazendo os vídeos, que explica todo aquela visão do sermão de Jesus, está lá. Vamos pensar um pouquinho. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.